Olá, olá! Seja bem-vindo a mais este Chegou na Comics, como sempre trazendo as novidades dos lançamentos de quadrinhos da semana para você. E se prepare que tem bastante coisa legal. Prepare-se e vamos lá! A JBC vem com dois lançamentos essa semana, começando por Fairy Tail Gaiden Volume 1, spin-off de Fairy Tail. Este volume foca na dupla Double Dragon, formada por Sting, Eucliffe e Rogue Shinei, os dois matadores de dragão da guilda dos magos Sabertooth. Aventuras épicas com muitas batalhas e magia, eis o spin-off com histórias que mostram o árduo caminho de uma guilda e a luta pelos companheiros. O segundo é Death Note Black Edition Raw to Read. Um guia completo da série Death Note vem recheado de informações sobre o mangá, entrevistas com os autores, fichas dos personagens, cronologias, testes extras e o one-shot que deu origem à série principal, além de contar com um card especial que contém o verdadeiro nome do L, imperdível para os fãs de Death Note. A Panini Plant Mangá chega com 3 lançamentos e o primeiro é Last Notes número 3. Emiru derramou lágrimas ao saber da ligação especial que há entre Mihiro e Aki. Finalmente ela se dá conta de seus sentimentos pelo rapaz. Dr. Slump Volume 3. Arali é alguém que não sofre de tédio. Ela recebe a visita de criaturas mágicas e até de alienígenas, e também passa por uma transformação que deixa todos os seus amigos preocupados. E por fim, a Jin Dame Human Volume 9. Quando Satou se infiltra no prédio da empresa de segurança Forge, uma brecha se abre na estratégia de Kin Nagai para conter os Adins terroristas e impedir o assassinato do presidente Kai. A Panini e o Stout Club chegam com Open Bar de Eduardo Medeiros. Barbie e Léo são amigos inseparáveis e já passaram por poucas e boas lado a lado. Agora assumiram juntos o bar que Barbie herdou do pai e se encontram frente a um grande desafio que não será nada fácil: fazer o negócio dar certo. Edição definitiva reunindo o primeiro e o inédito segundo volume de Open Bar, uma história em quadrinhos cheia de emoções e surpresas, contada com o característico humor ácido de Eduardo. A Jupati chega com diversos lançamentos, começando aqui com De Volta para Solemnia, de Arthur Fujita. Com a ajuda de seu fiel cavaleiro Sir Grimon e o seu cavalo acéfalo, o jovem príncipe Alex parte em busca de um poderoso dragão, o único ser capaz de ajudá-lo a conquistar o trono de Solemnia. De Orlandelli, O Sinal. A vida é como um palco. Ganhar o centro do palco e ser protagonista da própria vida não parece ser tão complicado. Depende só da luz. Uma Estrela na Escuridão, de André Bernardino. A história real de Andor, um judeu brasileiro que foi mandado para Auschwitz. Adaptação da obra homônima de Gabriel Davi Pierin. De André Diniz, Matei Meu Pai e Foi Estranho. Zaqueu começa com um Z, a última letra do alfabeto, deslocado por natureza e vocação. Zaqueu nasceu albino, de cabelos e pele mais que brancos, em meio a uma família de gente morena. Nasceu artista, embora sua família nem imagine o que seja isso. É pobre, mas estuda em uma escola de rico. O patrão de seu pai é mesmo um sujeito generoso. Conhecemos e tornamo-nos Zaqueu nos seus momentos triviais e também nos marcantes. A descoberta de que seu pai tem uma outra família, os atritos com o irmão metido a marginal, as tentativas patéticas de desvendar o sexo oposto. Mesmo em uma cidade de 12 milhões de habitantes, Zaqueu procura o seu lugar. Talvez em vão, mas procura. Ele sabe que São Paulo vai devorá-lo mais cedo ou mais tarde. Pois que vem então. De
André Diniz e Laudo Ferreira, Olimpo Tropical, um inferno particular onde o respeito virá pelo crime e a paz virá pela vingança. Este é o Olimpo de Biuca. Mesmo sendo manco, o destino o ajuda. Agora ele é vigia do tráfico de drogas, com a missão de atirar nos policiais que ousarem invadir a favela pela única escada de acesso. Um inferno camuflado de paraíso pelos olhos enganosos de um jovem sonhador. Uma tragédia particular, mais uma entre muitas deste Olimpo tropical. Kong the King, de Osvaldo Medina. A gravação de um filme numa ilha deserta remota conduz à descoberta de um misterioso nativo com um coração tão imenso quanto seu corpo. Levado de livre vontade para a grande cidade, descobrirá rapidamente que há uma fronteira muito tênue entre fama e glória que lhe prometeram e o circo midiático do mundo do espetáculo para onde foi atirado. Muito além de uma simples homenagem ao clássico do cinema, Kong the King é um animal completamente diferente, um surpreendente carrossel de emoções recheado de momentos de ternura cativante e de crueldade profunda. Barbarella Volume 2, As Cóleras do Come Minutos, de Jean-Claude Forest. Criado em 1962, Barbarella transformou o mundo dos quadrinhos adultos. Na época da revolução sexual, o traço sensual da heroína não deixava nenhum leitor indiferente. Barbarella ajudou a mudar o papel da mulher nas histórias em quadrinhos, até então confinado a figurantes assexuadas. Este é o segundo álbum da personagem que está sendo publicado pela primeira vez no Brasil. Pela editora Noir, Até que a Morte Nos Separe, de Gonçalo Júnior e Júlio Shimamoto. Quem nunca teve um amor que jamais conseguiu tornar real? Pior ainda, quando duas pessoas se amam intensamente, mas o destino, de forma cruel, impediu que isso acontecesse. Nessas três pequenas obras-primas, desenhadas de forma magistral por Júlio Shimamoto, com roteiros de Gonçalo Júnior, o leitor encontra exatamente essa abordagem. São histórias de tocar o coração diante da certeza que algumas paixões duram até que a morte nos separe. A editora Draco vem com dois lançamentos, começando por Devorados, de Eric Santos Cardoso, Cirilo Lemos e Márcio Gotland. Essa é a história de Duran Draconian, um nobre que não poupará esforços para recuperar a honra de sua linhagem decadente. Para proteger sua esposa e bebê, ele enfrentará um ritual arriscado para entrar para a Dragonaria Rubra, uma força de elite que sobrevoa os campos de batalha aplicando a justiça dos homens. Este futuro pai guerreiro superará obstáculos intransponíveis, forjará um elo inquebrável de sangue com um réptil alado selvagem e, ao encarar o seu monstro interior, descobrirá o preço definitivo para a vitória. O segundo lançamento é A Teia Escarlate, de Eduardo Casi, Rafael Fernandes, Cleiton Inloco e Daniel Canedo. A Teia Escarlate é o primeiro projeto expandindo o universo da pentalogia Tempos de Sangue, que rasga o véu de toda a sujeira, perversidade e luxúria escondidos pela Igreja Católica durante a Idade Média, e mostra como divindades antigas criaram imortais que vivem do líquido rubro que corre nas veias humanas. De Emir Ribeiro e Luchete, 45 anos de Velta. História comemorativa da Velta prestando homenagem a Nayara, filha do Drácula, criada pela editora Taika nos anos 1960. Bob Knight e Miss Infinity. HQ independente de Fernando Menezes. Pela editora Shockdoom são dois lançamentos. O primeiro deles, O Canto das Ondas, de Marco Rincione e Jéssica Sioff. 2030. Em uma Trieste abandonada pelos estados difusos, a jovem Cláudia vive em solidão junto ao seu segredo. Ela é capaz de sentir a voz dos peixes, de quem escuta os cantos provenientes do mar. Entre estes peixes está Asburgo,
cujo canto logo se transforma na única razão de viver da adolescente. Mas a situação é destinada a explodir. Um assassino está eliminando os Timeds da cidade e de repente Asburgo parece ter desaparecido no vazio. Sozinha, submersa nas vozes que só ela pode ouvir, Cláudia começa sua breve fuga. O segundo é Vidas de Papel, também de Marco Rincione, mas com ilustrações de Giulio Rincione. O que é a vida real? Aquela de Carl é feita de personagens inventados, bizarras criaturas falantes que parecem saídas de uma história em quadrinhos. Carl é um Timed dotado de uma super empatia que faz com que ele seja capaz de entrar em contato com as memórias dos outros e percebê-las de forma real. Mas as lembranças, aquelas que atormentam Carl, o alcançam até mesmo no lugar onde ele agora se esconde nos confins extremos da Irlanda. Aqueles de sua mulher, de sua antiga vida, que ele gostaria de provar de novo antes de morrer e atrás dos quais começa uma viagem junto à sua bizarra companhia pela última vez. E por fim, pela Reference Press, chega Zeppelin, de Ricardo Antunes. Zeppelin narra a vida de uma prostituta hostilizada pelos moradores da cidade onde vive, mas que um dia poderá salvar este município da destruição. A história é uma grande metáfora sobre preconceito, ingratidão e redenção. Lançamento conjunto das edições WAZ, edições Her e da AQC São Paulo, chega a cartilha de direito autoral de Flávio Calazans. Nova edição, revista e atualizada da cartilha sobre direito autoral, abordando o direito e a utilização da obra editorial e artística. Pela editora Noir chega José Luiz Salinas, visionário dos quadrinhos de Gonçalo Júnior. Há quem define que José Luiz Salinas tenha sido o maior quadrinista argentino de todos os tempos, embora não tenha construído uma obra de conteúdo nacionalista. A explicação para isso estava no fato de ele ser um artista do mundo e que trabalhou para o mundo. Seus quadrinhos de The Cisco Kid e Dico, o Artilheiro, distribuídos pelo planeta inteiro pela agência americana King Feature Syndicate, romperam barreiras e fizeram de seu traço uma referência internacional. Quem fez dos quadrinhos nas décadas 1950 a 1970 e não sofreu influência dele? A lista vai de Frank Frazetta a Paolo Eleutério Serpieri, entre tantos. Nesta primeira biografia do artista, escrita por um brasileiro, mas com o apoio de argentinos, o leitor conhecerá toda a grandiosidade de Salinas e ficará estarrecido em perceber por que alguém tão importante é, até hoje, um desconhecido em seu país. E por fim, pela editora Pipoca e Nanquim, Conan o Bárbaro, volume 1. Dividido em 3 volumes, a saga apresentará na íntegra todas as aventuras de Conan seguindo a ordem que foram publicadas originalmente na emblemática revista Weird Tales, com ilustrações de artistas como Mark Schultz, Gary Gianni, diversos extras e pela primeira vez no Brasil, as capas originais de Frank Frazetta. Atenção, atenção para as revistas periódicas da DC Comics, começando por Batman Detetive Comics número 9, Liga das Sombras, prólogo. Superman número 9, Multiplicidade. Action Comics número 9, Cidadão Pacato. E Mulher Maravilha número 9, Caçadores de Deuses. Entre as edições especiais está a reimpressão de Batman, Cavaleiro das Trevas, edição definitiva. Originalmente uma minissérie em 4 edições, lançada no início de 1986,
Batman Cavaleiro das Trevas levou muito tempo para ser considerada uma das duas pedras angulares dos quadrinhos modernos, ao lado de Watchmen de Alan Moore. Escrito e desenhado por Frank Miller, a história mostrando um Cavaleiro das Trevas envelhecido e amargurado, voltando à ativa após anos de aposentadoria, ultrapassou as fronteiras do que se convencionava chamar histórias em quadrinhos, estabelecendo novos parâmetros, tanto em narrativa quanto em temática, e influenciando tudo que veio depois. Em 2001, Miller voltou ao distópico mundo criado por ele há 15 anos e deu continuidade ao clássico de uma nova minissérie. Ambas as histórias estão reunidas neste encadernado da Panini. Pelo selo Vértigo, Noite de Trevas, uma história real do Batman. Nos anos 90, o roteirista Paul Dini tinha uma carreira em ascensão escrevendo desenhos incrivelmente populares. E uma noite tudo mudaria. Caminhando para casa no fim de noite, foi cercado e cruelmente espancado. Com vários ossos quebrados e o rosto destruído, Dini passou por um processo árduo de recuperação. Mas apesar de ser uma situação desoladora, ou talvez por causa disso, ele também imaginava sempre o Batman ao seu lado, constantemente incentivando durante seus momentos mais sombrios. Embora a maioria das pessoas conheça o Cavaleiro das Trevas como um ícone perseverante de justiça e autoridade, nessa história vemos o Batman sob um novo olhar. Não mais como o Vingador Noturno, mas como um salvador que ajudou um homem abatido a se recuperar mentalmente de um ataque brutal que o deixou incapaz de enfrentar o mundo. Noite de Trevas, uma história real do Batman, é um conto autobiográfico angustiante e eloquente da luta corajosa de Dini para superar uma situação realmente desesperadora. É a história de Batman diferente de todas as outras e uma que irá ressoar de verdade entre os fãs, com arte incrível e do talentoso Eduardo Rizzo. A Marvel tem um único lançamento essa semana e é Guardiões da Galáxia, A Queda. Com toda a galáxia caçando os Guardiões e o Senhor das Estrelas desaparecido, é hora de pedir ajuda. Enquanto o grupo se prepara para receber seus novos integrantes, Venom e a Capitã Marvel, perigos imprevistos prometem sacudir os alicerces do grupo. Será que os heróis conseguirão sobreviver às provações individuais de cada integrante? Quem está por trás deste ataque meticuloso aos Guardiões? The Walking Dead, volume 19, Marcha para a Guerra, chega pela Panini. A tragédia se abateu sobre o grupo de Rick Grimes, que finalmente havia conseguido se estabelecer em Alexandria, uma comunidade que lhes dava abrigo, alimento e outros recursos tão necessários em um mundo devastado pelo apocalipse zumbi. Agora, um novo grupo surgiu às portas de Alexandria, trazendo humilhação, desespero e morte. Nunca pareceu tão distante o ideal de uma existência pacífica em um mundo infestado de mortos-vivos. Rick, Ezequiel, Gregory, Negan, cada um deles detém o destino de suas comunidades em suas mãos e a guerra se avizinha no horizonte. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa, essa edição especial de Natal, e eu termino desejando para você boas festas! Se você ainda não comprou, tá faltando um presente de Natal, pega aqui ó, Com The King, da Marsupial do Jupati, é sensacional, do angolano Osvaldo Medina, é brilhante, eu prometo. Eu fico por aqui, mas a gente se vê ainda neste ano, na semana que vem. Tchau!